Aqui quem fala é o Diego Silveira do The Starter NFL. Você tá pronto para mais um episódio do podcast do Fantasy Futebolista? Eu tô, então vamos nessa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. E nesta semana começamos a ter 2 edições semanais, a temporada está chegando, setembro está logo ali e a gente ainda tem bastante conteúdo para falar antes de começar a temporada, então já inicio nesta semana com 2 podcasts e vão ser nessas próximas 2 semanas, esses próximos 4, vamos dizer assim, podcasts serão exclusivos para a gente falar das posições. Hoje o assunto vai ser running backs. Eu trago para vocês o top 10 running backs e também os principais sleepers da posição. Vou deixar para falar de quarterback na quarta-feira, porque daí eu também consigo fazer um recap dessa semana 2 da pré-temporada, aquilo que a gente consegue tirar de interessante, de novo, de diferente, daquilo que a gente via prevendo, enfim. Mas como a gente ainda tem um jogo hoje à noite, eu deixei, hoje é segunda-feira, né? Deixei para fazer na quarta-feira, que daí eu consigo fazer o recap mais completinho, sem faltar nenhuma informação para vocês. E para não ficar sem nenhuma notícia no dia, a gente tem 2 notícias assim que são mais importantes. O Carson Wentz voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, tanto ele como o Quentin Nelson também retornou, e isso é uma notícia boa, tanto para o torcedor dos Colts, que vamos dizer, o time trocou para ter seu franchise quarterback, tanto para a torcida dos Eagles, né, que querem que o Carson Wentz se dê bem para aquela segunda rodada se transformar em uma primeira rodada no ano que vem. E outra notícia também dessa semana, dessa segunda-feira, é que o CeeDee Lamb foi colocado no protocolo de Covid, então a gente ainda tem que ver como isso vai afetar o seu status para a primeira semana. Normalmente Covid coloca aí umas 2 semanas, a gente vai estar estourando na primeira semana de temporada, lembrando que até lá provavelmente ele vai ficar sem treinamento com a equipe, se ele estiver bem, e esperamos que sim, né? Ele vai ter seus treinamentos em casa, pelo menos para manter sua forma física, mas está em xeque essa situação dele para a primeira semana, nada que assim atrapalhe a esperança nele. Eu acho que está sendo depositada bastante hype em cima dele. Eu não tenho tanto hype assim em cima dele, mas cada caso é um caso, cada um tem as suas ideias, as suas projeções de temporada. Então essas foram as 2 notícias de hoje. Vamos tocar o assunto, vamos tocar o barco aqui e vamos falar daquilo que interessa, que são running backs. Antes de começarmos a falar sobre os running backs, eu gostaria de dar uma dica, uma super dica para vocês. Se você não conhece ainda a Fanatic Sport Nation, você não sabe que está perdendo em estampas personalizadas, criativas e autênticas, voltadas para o mundo de esportes americanos e principalmente para a NFL. A Fanatic é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. Como falei, são produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo mês e tem entregas por todo o Brasil. Siga no Instagram @fanaticasportnation ou também acesse o site www.fanaticasnation.com.br e utilize o cupom FANTASYFUTEBOLISTA para ganhar 5% de desconto em qualquer compra no site. O pessoal tá a 1000 por hora, a cada semana tem arte nova, arte cada vez mais criativa, e eu gostaria de hoje levantar uma arte aqui para vocês, trazer sempre uma dica. Todo podcast eu vou trazer uma dica para vocês dar uma olhadinha, ver o que vocês acham. Como o assunto é running back, eu não sei se vocês já devem ter entrado no site e visto a camiseta Lights Camara Action. É simplesmente sensacional, muito bacana, fazendo alusão, claro, ao Alvin Kamara. Se você é torcedor do Saints ou se tem alguém algum conhecido, algum amigo que você queira dar um presente, é um presente especial essa camiseta do Lights Camara Action, que tem lá a disponibilidade no fanaticasnation.com.br e utilizando o cupom FANTASYFUTEBOLISTA você vai ter 5% de desconto. É muito fácil, é muito simples, só entrar no site lá e escolher a sua estampa favorita do seu time ou
A gente do Fantasy, a gente tem o nosso time, mas a gente acaba virando torcedor de diversos jogadores, na verdade. Mas o assunto é running back. Vamos passar para virar a página aqui para running backs agora, trazer para vocês o meu top 10, começando pela primeira posição, que não é dúvida para ninguém. Christian McCaffrey, o melhor running back dessa temporada, da última temporada também. Infelizmente ele acabou aí se machucando, não teve o ano que todo mundo esperava que ele tivesse, acabou prejudicando diversas equipes. A gente tinha aquela ideia de que ele poderia voltar, daí ele acabou não voltando e ficou nesse vai e não vai. E quem ainda esperava, eu tenho uma liga a minha pior liga na temporada passada, eu tinha escolhido ele na primeira rodada, tinha escolhido o Kenny Golladay na segunda e Travis Kelce na terceira. Com essa escolha do Christian McCaffrey aí, até recebi propostas de trocas, mas era caras que eu dizia, cara, mas se eu trocar por ele agora, eu vou enfrentar esse cara semana que vem, e se o Christian McCaffrey jogar, eu tô lascado. Claro, não teria acontecido, mas eu estava olhando para aqueles números que foram simplesmente sensacionais quando ele esteve em campo. E infelizmente não foi possível continuar, mas para esse ano, novamente ele é o número 1. Ele é o meu primeiro running back dessa lista, desse top 10, Christian McCaffrey do Carolina Panthers. Na segunda posição eu tenho Dalvin Cook do Minnesota Vikings. Também quem acompanha aí no Instagram, enfim, nas redes sociais, no próprio podcast, é meio que óbvio nessas minhas duas escolhas. Eu gosto muito dos dois jogadores. Dalvin Cook me ajudou muito no ano passado. É claro que histórico e ajudou, não ajudou, é irrelevante pro Fantasy, porque muitas vezes a gente acaba nos apegando a certo jogador, e esse cara é o cara que vai... ele vai ter o seu tempo na liga, ele vai ter suas... às vezes, por a gente gostar muito do jogador, a gente supervaloriza ele. Mas não é o caso aqui do Christian McCaffrey e no Dalvin Cook, nosso segundo da lista. O Dalvin Cook teve um ano passado espetacular, conseguiu se manter saudável. Isso é muito importante para que ele consiga continuar fazendo o que ele fez nessa última temporada. Ele que em Standard foi o número 3, em PPR foi o segundo melhor jogador da liga. Assim, não tem o que falar. Ele chegou a ter jogos com mais de 30 toques na bola. Isso é um absurdo, E assim, eu vejo isso acontecendo mais uma vez em 2021. Na terceira posição eu tenho Derrick Henry do Tennessee Titans. Um monstro para ligas redraft. Eu ainda tenho bastante confiança nele. Se você perceber, em ligas Dynasty ele já vem caindo bastante em valor, né? Ele que foi o melhor jogador em Standard, o terceiro em PPR no ano passado. Outro jogador com muitos toques na bola. Para ter uma ideia, o jogo que ele menos teve toque na bola foi na semana 13 contra Cleveland, onde ele teve apenas 15 toques na bola. Assim, eu lembro que foi um jogo bem enjoado, ele teve um fumble, não foi um jogo muito bom dele. Mas em compensação, por exemplo, na semana 17 contra Houston, que a semana 17 não deve se jogar Fantasy, mas só pra gente trazer a estatística aqui, que era um jogo que os Titans precisavam vencer, né? Ele teria feito 33 pontos, estando presente em 81% dos snaps, praticamente que foi só ele no ataque. Ele teve 34 carregadas para 250 jardas, mais 2 touchdowns. É simplesmente um absurdo no jogo terrestre. O cara é o avatar, né? Não tem como parar ele. Então ele aqui é nosso terceiro nesse ranking, nesse top 10 de running backs. E é um cara assim, é uma escolha segura para quem tem uma escolha alta no draft, quem quer assim se garantir na posição de running back. Sem dúvida nenhuma, Derrick Henry é um cara para você. Na quarta posição eu tenho o Alvin Kamara, que acabei de falar ele sobre a camiseta da Fanática. O Alvin Kamara do New Orleans Saints. Eu já vejo ele com algumas dúvidas aqui, mas ele é especial. Ele é um cara diferenciado, ele é um cara que, estando em campo e ele vai produzir, independente de James Winston ou Tyson Hill. É claro que há maneiras de ele produzir mais. O ano passado ele teve alguns altos e baixos. Teve aquela semana 16 que ele simplesmente ganhou a liga para muita gente, e isso engana um pouco. Mas, não querendo desmerecer, tá? Eu acho que essa quarta posição é muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ela é segura no sentido de que o Alvin Kamara não é um cara pra ser top na posição.
eu não consigo enxergar ele junto com o Christian McCaffrey, com o Dalvin Cook hoje, até com o Derrick Henry. Mas se ele continuar tendo esse jogo aéreo super utilizado, ele vira um cara sensacional, ainda mais em ligas half PPR, PPR, enfim. Tanto que ele foi o melhor jogador no ano passado como um todo, não foi o mais consistente, e sempre que a gente fala em fantasy, a gente procura a consistência, não procure olhar para o histórico passado e, o Alvin Kamara foi o primeiro, ele é o primeiro esse ano. Ele foi o primeiro porque ele fez semanas sensacionais, mas ele também teve umas semanas aí bem mais complicadas, né? E na semana 16, como falei, contra os Vikings, ele fez 54.7 pontos em half PPR. É muito ponto. É muita coisa. Então, 6 touchdowns, né? Quando é que um jogador vai fazer 6 touchdowns? É difícil. Então, por isso, ele não é meu top 3, mas ele é meu top 4. Tá mais do que bom, né? Na quinta posição tem o Saquon Barkley do New York Giants. Essa é uma escolha que muita gente tem ele um pouco mais abaixo. Eu comentei isso na live lá do Piadas NFL. Inclusive está disponível lá no Instagram, quem quiser ver a live. Participou o Matheus Chaves do Fantasy BR e também o Derek Bissigini do nosso glorioso BRF Football. Eu tô falando muito rápido, daí eu começo a pensar o que eu vou falar na próxima frase antes de terminar que eu tô falando. E complica. Eu tô pensando já no meu número 6 aqui, na verdade, olhando pra ele. Eu vou trocar de tela, senão eu vou ficar olhando pra ele e vou ficar querendo falar sobre ele. O Saquon Barkley, então, ele que praticamente não jogou na temporada 2020, né? Ele esteve em campo no primeiro jogo contra Pittsburgh, jogou o jogo inteiro. Teve aí 15 carregadas, mais 6 recepções. Não foi uma semana boa para ele não conseguiu produzir jardas por corrida de 0.4 jardas por corrida. 6 jardas apenas nessas 15 tentativas, não foi bem. No segundo jogo contra o Chicago Bears ele teve aquela lesão logo no início do jogo, então a gente não conseguiu ver muita coisa dele no ano passado, mas lembrando, a gente colocava ele junto com o Christian McCaffrey. A grande dúvida era quem era o número 1. E saudável, esse cara tem tudo para voltar a ser esse cara para brigar para ser o número 1 e quem sabe no ano que vem ser o número 1, dependendo de como o Christian McCaffrey ter esse seu primeiro ano agora com o Sam Darnold, por exemplo, voltando de um ano que ele praticamente jogou pouquíssimo. Então o Barkley é aquela situação, eu prefiro ter ele no meu time do que ver ele num outro time jogando bem e me destruindo. Eu prefiro ter esse cara comigo e se não der, paciência, acontece. Claro que a gente tem que relevar mas você não tá pensando, ele pode se machucar, ele é um cara que se machuca. Eu estou pensando nisso, porque se eu não tivesse, eu estaria colocando ele lá na primeira, segunda posição. É simples assim. Então, Saquon Barkley, número 5. Agora a gente vai pro número 6, que eu estava comentando, Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys. Minha primeira escolha na Super League Basketball, inclusive. Eu acho que ele é uma opção segura aqui por isso ele é o 6º, não coloco ele com o potencial que tem esses 5 primeiros, mas ele é uma opção segura e que no ano passado nos deixou com um pé atrás quando não tinha o Dak Prescott junto com ele. E isso a gente acaba trazendo de volta, acaba levando adiante essa situação que ela foi incômoda, dá pra se dizer assim, mas eu acho que com o retorno do Dak Prescott, essa situação dele volta àquele patamar. No início da temporada a gente tem que lembrar, ele foi muito bem. Ele teve contra os Rams, que é uma defesa boa, 26.2 pontos em half PPR, contra os Falcons 17.2, contra Seattle 14.8, contra Cleveland 15.5 e contra os Giants 23. Aí teve a lesão, aí dali pra frente ele foi terrível. Ele teve um que outro jogo melhor contra os Vikings, por exemplo, logo após a semana de folga, ele fez 18.4, mas foi a melhor pontuação dele pós-lesão do Dak Prescott, o que o fez cair bastante nos rankings, né? Ele acabou terminando o ano apenas como 9º em PPR e 11º em Standard, para um cara que vinha de temporadas boas, né? Temporadas como 3º em PPR, 5º em PPR, chegou a ser 2º na sua temporada de estreia pela NFL, sempre ali dentro, pelo menos em alguma tipo de pontuação dentro do top 12, e no ano passado esteve dentro do top 12, mas caiu bastante. Não foi aquele cara, assim, que eu acho que hoje se tem mais confiança nele do que se tinha na metade da temporada passada em diante, quando a gente começou a ver ele não
tendo mais aquela produtividade que ele tinha antes. Então Ezekiel Elliott número 6, número 7 para Aaron Jones do Green Bay Packers. Se tem um pouco de dúvidas quanto a como é que vai funcionar esse ataque com Aaron Jones e com o A.J. Dillon, que é uma arma sensacional para esse ataque, mas a gente tem que relevar que o time pagou para ter o Aaron Jones, mesmo com 26 anos, pagou uma extensão contratual pelo jogador. Faz uma boa dobradinha aí com o Aaron Rodgers, terminou no ano passado em quinto em Standard, quinto em PPR, fez um ano até, assim, se não espetacular, porque foi um quinto colocado, né? Ele não teve ele teve um jogo abaixo dos 10.2, desculpe. Dois jogos abaixo, contra Detroit na semana 14 e contra Chicago na semana 12. De restante, ele nunca fez menos de 10 pontos numa semana. E claro, na segunda fez aqueles 43.6 com 2 touchdowns corridos e um touchdown recebido. É um cara que recebe muitos passes, é uma arma para esse ataque também. E para mim, a 7ª colocação aqui para ele tá muito bem colocado. Eu acho que também se dá para ter uma confiança nele. Não é um cara que tem um teto lá para Christian McCaffrey novamente, né? Que a gente já entra numa... Tem um cara aí que eu ainda acho que tem um teto de ser aí top 3 nessa temporada, mas não é Aaron Jones e não é Ezekiel Elliott. E é o meu próximo da lista, inclusive. Quem será? Será que é o Jonathan Taylor? Que hoje tive que ouvir o que eu tava bebendo, porque eu tava considerando o Jonathan Taylor um bust. Assim, eu quero saber onde é que eu considerei ele um bust, seja em áudio, seja em arte, no Instagram, num comentário, porque eu nunca coloquei o Jonathan Taylor como bust. Mas eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. Segue aqui, Aaron Jones na 7, a 7ª então, Aaron Jones. Vamos pular pro 8º, que é o cara que pra mim tem um teto sensacional, que é o Austin Ekeler, do Los Angeles Chargers. Me agradou bastante ontem vendo, eu disse que não ia falar da pré-temporada, vou acabar falando, um ataque com o Joshua Kelly em campo, mas um ataque que correu, play action, correu, play action, correu, play action, e de todas as formas era o Joshua Kelly com a bola. Com o Austin Ekeler recebendo um bom volume de jogo terrestre e aéreo, ele sim tem potencial de top 3. Eu acho que mesmo ele aqui estando na minha 8ª posição de running back, ele é um cara que tem um teto sensacional. O Justin Herbert vai ter sua regressão à média, mas vai utilizar bastante o Austin Ekeler. Eu acho que é um cara fenomenal, um cara fora de série para esse ataque, e deve ter um ano muito bacana. Na 9ª posição, já que eu estava falando do Jonathan Taylor, meu nono, aqui do Indianapolis Colts. Por que eu não considero um bust pelo meu ranking? Mas o ADP dele, tem muita gente colocando ele no top 5, top 6. É muito alto, ele até chegou a estar nos meus rankings próximo disso, mas pera lá, vamos botar o pezinho no chão. Jonathan Taylor não é um cara top 5, longe disso, longe quando eu digo 4 posições, eu acho que é longe. Nesse caso aqui é uma diferença grande. Acho que ele está na mesma prateleira do Elliott, do Jones, do Ekeler, mas ele não está na do Barkley, do Kamara, do Henry, do Cook. E aí, se ele fosse um top 5, pelo menos pelo meu ranking, ele estaria. E acho ele um jogador fenomenal, acho ele muito bom jogador, acho que ele tem um teto até, assim, um piso alto, nem vou falar em teto, eu acho que ele tem um piso alto, mostrou isso da metade da temporada em diante no ano passado, mas não é um cara para estar lá nas cabeças. Eu acho que um Austin Ekeler tem um potencial muito maior, principalmente em half PPR, de estar num top 3 ao final da temporada, mais do que o Jonathan Taylor. E um cara aqui para nós fechar nosso top 10, que esse top 10 aqui, ele é muito... Eu tô com o pé atrás, eu não sei porquê, com o Nick Chubb. Ele já foi mais alto no meu ranking, já foi top 7, se não me engano. Hoje ele é top 10, segue no top 10, né? Mas ele é o número 10 no meu top 10 running backs. Nick Chubb do Cleveland Browns, um cara muito bom também jogador. O time corre com a bola, mas eu não sei, é uma questão muito de feeling, de sei lá, eu até tô lendo o livro do Fantasy Footballers aqui, que chegou dos Estados Unidos semana passada, outra, não lembro. E eles falam assim que os analytics são muito importantes.
o histórico fala muita coisa, mas que não é só isso, é uma união de vários fatores para te chegar numa composição. Então, os dados são muito interessantes, mas tu tem que ter um pouquinho de um feeling, assim, aquilo que tu entende, aquilo que tu acha que pode acontecer, o que não vai acontecer, para te poder determinar onde, num ranking, por exemplo, aonde que ele está. Não quer dizer que o meu ranking seja o ranking correto, o melhor do mundo, senão eu estaria voltando do futuro passado, sabendo o que vai acontecer. Mas para mim o Nick Chubb caiu um pouquinho, está no meu top 10, ainda está no top 10, tem muito jogador que com certeza gostaria de estar no meu top 10, mas não está. O Nick Chubb é um cara que está no top 10. Então fechamos assim o nosso top 10. Com posição número 1, Christian McCaffrey, posição número 2, Dalvin Cook, o terceiro foi Derrick Henry, quarto, Alvin Kamara, quinto, Saquon Barkley, sexto, Ezekiel Elliott, sétimo, Aaron Jones, oitavo, Austin Ekeler, nono, Jonathan Taylor e décimo, Nick Chubb. Vamos agora passar por um outro quadro, que é um quadro muito importante, acredito que muitos de vocês estão vindo, inclusive, para esse momento, que são os sleepers. Mas antes de falar dos sleepers, vou chamar vocês aqui, vou fazer o meu merchan básico. Siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter é @futebolista, no Facebook é só procurar por Fantasy Futebolista e também assine esse podcast no seu agregador, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou nas outras 8 plataformas em que ele está disponível. Então segue lá onde puder, deixar sua classificação, suas estrelinhas, deixa também, mande para seus amigos, não seja egoísta, deixa ele aprender também, deixa ele jogar fantasy, que a diversão, quando ela se torna mais competitiva, ela fica muito mais divertida. Certo? Vamos falar então agora dos sleepers aqui, dos running backs. Eu separei 8 nomes para vocês, 8 jogadores que, na minha opinião, são grandes sleepers nessa temporada, que são apostas minhas. Eu não ia trazer para vocês aqui nomes que eu não estaria de olho num draft. Sei que agora é o momento, inclusive, dos drafts agora. Atualizo sempre lá no site também. Eu esqueci de falar do site, né? fantasyfutebolista.webnode.com, onde eu atualizo os rankings. Criei o site, inclusive, pelos rankings, adaptei para a questão da Super League para também ter as informações lá. Estou fazendo a análise dos drafts da Super League, que nada mais é do que compilar as informações no Fantasy Pros, já que tenho acesso a essa ferramenta do Fantasy Pros, e jogar lá, e os times são auto ranqueados como quem tem os melhores de cada posição, o melhor banco, o melhor time titular, enfim, compilei algumas informações para jogar lá, e todos os draft boards também da Super League vão estar disponíveis. E agora vamos de uma vez falar sobre esses sleepers, que é uma peça fundamental no draft de todo mundo, saber aonde apostar, saber em quem apostar, para tentar ao final do draft sair melhor, sair com mais informações. E nem sempre os números eles vão também te dizer que você é o melhor. Eu saí do draft, meu ranking foi o melhor running back. Pode ser que tu tenha, assim, bons nomes e tudo mais, mas uma lesãozinha aqui, outra ali, tu já ferrou, já não tem mais nada. Daqui a pouco teu ranking tá alto porque tu pegou 2 running backs altos, enquanto os outros jogadores pegaram um e passaram. Então é tudo relativo, varia de liga para liga. Mas nomes que eu estou de olho em drafts e que estão saindo abaixo daquilo que eu espero que vão se dar bem durante a temporada, são esses caras aqui. Primeiro deles, o Trey Sermon, o running back draftado pelo San Francisco 49ers. Ele que atualmente tem um ADP de 92, então quando a gente pega aqui 92 com 12, a gente está falando aí de uma metade da sétima rodada. Eu acho muito válido esse range, vamos dizer, de onde ele está saindo. Acho que ali tu já está partindo para uma... Quando a gente fala em 12 times, né? Acho que eu não comentei. A Super League é um pouquinho menos. Na Super League ele estaria com ADP, vamos ver... Final da quinta rodada, eu acho que é mais ou menos por ali, começam a faltar jogadores. Como eu estou fazendo draft de baseball e também pelos mocks que eu havia feito anteriormente, Liga de 16 é legal porque tu não consegue fechar um time, vamos dizer, completo com nomes bonitos.
podem ser nomes eficientes, como o que eu vou trazer aqui, mas eles não brilham, não é um time que brilha. A gente fala muito disso a gente troca ideia, o pessoal da Brazilian Storm lá no WhatsApp, o pessoal que está participando do Scott Fishbowl, torçam por nós, inclusive, pra gente botar essa bandeira do Brasil cada vez mais alto aí no Fantasy Mundial. A gente fala muito do time bonito, time feio, né? O time feio muitas vezes ele ganha o campeonato. E tu ter jogadores como esses caras aqui, às vezes como a tua segunda opção de running backs, tu fez uma 0 RB, enfim, uma Elite RB, é engraçado. Mas às vezes é muito funcional para uma liga de fantasy. Então o Trey Sermon vem saindo aí em torno Eu vou falar mais sobre 12 times, comento um pouquinho sobre 16, que é mais padrão, muito mais gente joga ligas com 12 do que 16. Mas trago um pouco 16 aqui, até em função da Super League. O running back 37 apenas. Nós estamos falando de um running back 4 aqui. É muito baixo. Eu não consigo. Eu acho que o teto dele é um running back 2, entre a posição 12 e a posição 24. Eu acho que ele deve terminar por ali, porque a gente ainda tem o Raheem Mostert, não dá para esquecer. Muita gente está hypando demais o Trey Sermon, mas esquecem que tem o Raheem Mostert, que ele se machuca muito, mas é ele que vai ter o primeiro snap na mão na semana 1 dos 49ers, é o Mostert, e ele vai continuar jogando, e se ele estiver saudável, é a história da mão quente, ele vai continuar recebendo bolas, basicamente é isso. Outro grande sleeper, esse eu já peguei em alguns lugares, o Trey Sermon não consegui ainda pegar, o pessoal tá num hype, mesmo a ADP dele sendo esse, aqui no Brasil o pessoal tá pegando ele antes disso, tá? Mas, enfim. Damien Harris é um outro bom sleeper. Esse é um pouco mais caro. Ele tem um ADP de 76, ou seja, ele é o não vou saber falar isso aqui. Eu sou de exatas, mas isso aqui é ele é o número 76 a sair do board. O running back 32, o 32º running back a sair. Em 2020 ele foi apenas o 50º running back. Ele foi o RB50 e hoje está saindo ali na primeira parte da sexta rodada em ligas de 12 times. É mais ou menos o preço, eu acho que a partir da sexta tu já pode pensar nos jogadores. Não tem nenhum jogador aqui que eu trouxe para vocês nesses sleepers que ele está saindo antes da sexta rodada. Alguns estão na sexta, sétima, oitava, que é teoricamente ali numa metade de draft, e outros mais profundos. O Damien Harris é um dos que estão saindo mais alto aqui. E ele é o running back 1 do time. A gente vê um Ramondre Stevenson jogando bem, aparecendo, mostrando o seu valor. Mas enquanto isso o Damien Harris está descansando, está com sua vaga garantida como running back 1 e deve começar. Eu vendo o jogo de pré-temporada semana passada dos Patriots contra os Eagles, um atropelo dos Patriots contra meus Eagles, assim, um atropelo federal. Eu gostei da forma como o time dos Patriots usou seus running backs. Isso é uma das coisas pra gente analisar nessa pré-temporada. Eu falei que não ia falar de pré-temporada, tô falando já. Que eu acho que esse ano eles vão utilizar menos aquela situação de usar um running back ocasional. Esse jogo tá mais pro passe, eu vou usar um Burkhead, que não tá mais lá, mas enfim, para vocês se lembrarem um pouquinho, de repente um James White vai aparecer até nesse ataque, mas que as principais carregadas vão ser com Damien Harris. De repente o Ramondre Stevenson, pelo que ele vem mostrando, ganhe aí a vaga de running back 2 da equipe para fazer o Damien Harris descansar. A gente tem o J.J. Taylor também, enfim, vai ser uma briga para fechar esse corpo. Eles devem fechar em 4, 5 jogadores nessa posição, não é nenhuma novidade isso, mas eu acredito que o Damien Harris deva trabalhar menos nesse comitê, mais sozinho do que num comitê como em outros anos, né? Eu vejo o Bill Belichick mudando um pouco mais para essa abrangência nessa temporada, por isso que o Damien Harris eu acho um excelente sleeper aqui, mesmo tendo um valor mais alto, eu acho ele muito bacana, mesmo onde ele está saindo. Outro sleeper, outro calouro, Michael Carter do New York Jets, ele atualmente tem um ADP de 80, running back 34 a sair da board. Não atuou em 2020 pela NFL porque era ainda um jogador do college football, era o running back reserva do Javonte Williams, que foi escolhido pelo Denver Broncos, mas que esse não é um caso de se
vamos desmerecer um jogador. Para você ter uma ideia, o Antonio Gibson, que hoje é um craque, uma estrela, entre aspas, do Fantasy Football, dá para se dizer assim, ele era a reserva do Kenneth Gainwell, que entrou agora na NFL e está jogando pelo Philadelphia Eagles. Vai jogar pelo Philadelphia Eagles e não deve ser o titular absoluto da equipe. Tem Miles Sanders lá, que por muito tempo jogou atrás do Saquon Barkley e a gente vê a diferença, né? Não são nem perto um do outro, um jogador do outro. Mas essa situação de o Michael Carter era reserva do Javonte Williams, como é que ele vai ser titular na NFL? Cara, o Javonte Williams deve ser outro monstro, tá? Só pra avisar vocês. E o Michael Carter pode ser um jogador muito interessante, ainda mais num estilo que possa estar rodando o New York Jets. O coordenador ofensivo saiu do San Francisco 49ers, que era um time que o Mike LaFleur, se eu não me engano, ele vai rodar um sistema parecido e que faz muita coisa engraçadinha com running backs. E por isso é um dos motivos que eu gostei da escolha, eu gosto de onde ele está saindo, ele atualmente está saindo da metade em diante da sexta, na quinta rodada em ligas com 16 times, na Super League, por exemplo. E às vezes até antes pode ser que saia, dependendo de onde as pessoas imaginam e onde ele pode crescer. Eu não tenho certeza se ele vai ser o running back 1 na semana 1, pode ser o Tevin Coleman, mas eu acredito mais nele. Eu não tenho visto muito ele em campo, eu acho que pode ser até uma forma assim, o cara é diferenciado, eu vou poupar ele nessa pré-temporada. Diferente, por exemplo, do que um Steelers está fazendo, com o Najee Harris botando ele em campo. Não discordo nem concordo das duas abordagens, até porque eu acho interessante para um jogador vindo do college. Se bem que a running back é a posição que se faz essa transição mais fácil. Mas ele poderia ter alguns snaps para sentir, vamos dizer, um pouco mais essa pancada diferente na NFL. Um jogador que me chama muita atenção é um dos caras que eu mais gosto nessa lista de sleepers, é o David Johnson, do Houston Texans. Ele atualmente está com um ADP 100, é o running back 39 a sair da board, e em 2020 ele foi o running back 19, ele foi um running back 2. Com esse ADP, ele está saindo em torno da primeira parte da 8ª rodada, em ligas 12 times, e na primeira parte em ligas com 16, da sexta. É um cara que é o running back 1 da equipe. O Philip Lindsay sim tem possibilidade de virar o running back 1. Por técnica, o David Johnson é melhor. Ele é um ótimo running back, só que já tem uma certa idade. Isso gera um pouco de medo. Porém, ele é um cara que joga tanto... Ele ajuda no jogo corrido como também no jogo aéreo. Isso fez ele ser o running back 19 no ano passado. Então, você escolhendo ele na 8ª rodada e tendo um running back 2 ao final da temporada, tá mais do que bom, né? Tá, assim, teu custo-benefício tá sensacional. Por isso que eu gosto dele aqui, onde ele está saindo, porque ele está saindo abaixo do preço. Se ele estivesse saindo, de repente, ali junto com o Damian Harris, eu não via nenhum problema numa sexta rodada. Porque ele tem possibilidade de ser... O Damian Harris é o running back 32, ele é o 39. O Damian Harris está saindo como um running back 3 e o David Johnson como um running back apenas 4, sendo que ambos têm possibilidades reais de ser running back 2. Claro, há controvérsias, mas o David Johnson, pelo preço que ele está saindo, eu acho um ótimo sleeper. E aqui, falando em sleeper, você que gosta você que está querendo brincar aí de zero RB, de elite RB, esses nomes aqui eles não podem faltar na sua board, com certeza, porque aqui você vai estar precisando encher o seu elenco de running backs, senão não existe zero RB. O zero RB nesse sentido é um pouco mentiroso, porque não é zero RB, né? Tu não é zero running back. Tu não pega nas primeiras rodadas, mas em compensação depois você tem que encher o seu elenco de running backs. Você pode ficar até sem nenhum wide receiver reserva para ter running backs, e aí quando começa a temporada você vê um Damian Harris é o running back 1, um Jamal Williams é um running back 2, eu posso utilizar, um Gus Edwards não está tendo volume suficiente para ser interessante no meu time, e aí você vai montando o seu elenco, vai trocando peças, enfim, é assim que você ganha uma liga. Não adianta você sair do draft pensando que você ganhou, você já perdeu. Se tu tá ouvindo isso, não acredita muito, ouve o último podcast que eu dei algumas dicas aí, eu falei bastante sobre essa questão de drafts.
Como eu acabei de falar, Jamal Williams é outro nome nessa lista. O running back que agora está no Detroit Lions, ele está saindo na posição 125, apenas o 44º running back da board. Em 2020 ele foi o RB39. Pela utilização dele, parece um número baixo, mas ele em algumas situações ele foi bem utilizado. Foi um jogador para um flex. Aqui a gente fala um jogador mais abaixo, mas que deve, assim, ele é o número 2 da equipe. Então, caso dê alguma dor de barriga no DeAndre Swift, ele pode assumir e pode fazer tanto o jogo aéreo como o jogo corrido. E pelo estilo que se espera desse ataque dos Lions, se espera muito de um jogo corrido eficiente, entre aspas. Mas se eu não digo eficiente, de repente, um jogo que seja muito jogo corrido mesmo. Estão perdendo por 3 posses de bola. Começa a correr com a bola, gasta tempo, termina o jogo e era isso. A gente está tancando para o ano que vem tentar ser um time melhor. Não vejo os Lions brigando por nada nessa divisão. Eles devem saber isso melhor do que nós. Então, quem sabe aí mesmo eles estando atrás do placar por uma larga escala, os running backs entrem, dão descanso para um DeAndre Swift. E a gente não precisa que os times vão bem no jogo. Você precisa que os jogadores individualmente vão dar pontos para o seu time e não os times. É claro que o que acontece no jogo reflete nos jogadores, mas a gente já viu muitos jogadores de time ruim, ou time que não compete tanto. Olha o Christian McCaffrey, por exemplo. O time dos Panthers não compete tanto assim na NFL, pelo menos até o momento. E ele é o melhor jogador. Simples assim. Então, Jamal Williams, atualmente saindo em torno perto da metade da décima rodada. É um dos mais deep sleepers que eu trouxe aqui para vocês. E que é um running back 2. Você na 10ª rodada, dificilmente tu vai encontrar running back 2 de um time. Um cara que tem um potencial assim. Então, Jamal Williams do Detroit Lions. Outro sleeper interessante. Agora, o outro nome que eu coloco muito próximo do Damian Harris, inclusive no ADP eles estão bem próximos, e eu digo, quando eu coloco próximos, um jogador que me chama bastante atenção também aqui, que é o Ronald Jones, ele que tem um ADP de 75, running back 31 da board, e que no ano passado terminou como running back 16. Ele foi muito bem no ano passado, quando exigido dele, parece que ele cresceu. Ele não era o running back oficial da equipe, vamos dizer assim, aquele cara que você sabia toda a rodada que ele ia ser o mais utilizado. O Fournette foi bastante utilizado, mas eu vejo ele muito mais eficiente do que o Leonard Fournette. E isso com certeza a comissão técnica também deve ter visto e deve colocar o Ronald Jones correndo pra caramba nessa temporada. Ele é um alvo, ele é o corredor da equipe, vamos dizer assim. O Fournette deve entrar mais para um jogo de passe. Giovanni Bernard também está lá. Keyshawn Vaughn está lá, mas esse, infelizmente, não sei se ele ainda vai ter uma oportunidade na liga. Mas o Ronald Jones foi muito bem no ano passado. Eu espero mais um ano interessante dele. Ele que atualmente sai no início da 6ª rodada. É um dos sleepers aqui alto, mas um cara que sim tem potencial de ser um running back 1 ao final da temporada. Vejo ele assim com um piso entre running back 2 e running back 13 com um teto de running back 1. Não me surpreenderia em nada. Eu acho que é um jogador bom para você apostar se você faz um 0 RB para poder de repente ser o seu running back 1. Quando eu falo nesse 0 RB realmente, não escolher nenhum running back aí nas 4, 5 primeiras rodadas e na 6ª de repente começar com o Ronald Jones. Eu acho que um Ronald Jones, Damian Harris é praticamente escolhas certas que você tem que ter aqui se você faz a original 0 RB, vamos dizer assim. Outro nome, agora 2 nomes mais profundos aqui para vocês. Um deles, Gus Edwards, do Baltimore Ravens. Ele que atualmente sai na posição 111 do ADP, running back 42. Em 2020 ele foi um running back 35. Quando a gente fala em running back 42, o que você tem que pagar por ele? Uma 9ª rodada. Ele está saindo basicamente no início da 9ª, para ligas com 16 no final da 6ª, quase 7ª rodada. Se falou muito mais dele na off-season, quando ele teve sua renovação e tudo mais, e agora se diminui um pouquinho os comentários. A gente sabe que tem o J.K. Dobbins como running back 1. A gente sabe que o running back
principal do time é o Lamar Jackson. Brincadeira, ele é quarterback, tá? Eu sei que rola essa brincadeira aí de mau gosto, mas ele não é um running back, ele é um quarterback, ele sabe lançar muito melhor que o J.K. Dobbs e que o Gus Edwards, por isso que ele é um quarterback, mas ele gosta de correr também, e eu vejo uma tendência desse ataque dos Ravens, se eles quiserem ter o Lamar Jackson por mais tempo, que ele comece a jogar mais a bola pela via aérea, e não em levar o time à frente só com as suas pernas. O Gus Edwards é um cara que faz muito linha de gol, porque ele é um cara mais físico que o J.K. Dobbins, pode receber passes também, e é o running back 2, vamos dizer, numa equipe. Quando a gente está falando aqui de 9ª rodada, é a mesma história do Jamal Williams ali em cima, só que um pouquinho assim, com mais possibilidades para o Gus Edwards, porque ele não trocou de time, a gente sabe o que esperar dele, sabe como o time busca também jogar mais, utilizar mais o jogo aéreo, foi atrás de peças para isso, mudou a comissão para isso também. Então, o Gus Edwards é um bom sleeper aqui e é um cara para você, se você faz a Elite RB ou Zero RB, ter ele como opção no seu elenco. E para fechar nossos sleepers aqui, uma opção bem mais profunda, mas uma opção assim para lá de interessante, em algumas ligas você consegue pegar ele inclusive na Free Agent, é o Rashad Penny, running back do Seattle Seahawks, atualmente saindo na posição 168, running back 52 a sair da board. Em 2020 ele foi o running back 140, praticamente não jogou. Quando a gente fala em EDP 168, uma liga de 12 times, esse cara está saindo na 14ª rodada. Mas em liga 16 ele já sai na metade da 10ª. Então é um cara que pode sair aí, se você que está jogando a Super League, é um nome interessante, porque ele pode ter a possibilidade de ser o número 2 da equipe nesse ano, atrás do Chris Carson, que é um cara que a gente sabe não tem conseguido se manter saudável. Então ele pode ser uma opção viável e interessante. Quem sabe um running back 2 da equipe a preço de banana, a preço de nada. Eu até vou buscar aqui o Ourlads, só para vocês terem uma ideia de quem são os jogadores que estão nesse corpo de running backs, nesse backfield da equipe lá do Seattle Seahawks, que é uma equipe que gosta de usar bastante o jogo aéreo, o que facilita também quando os running backs entram a campo, porque o jogo abre para eles. Quando a defesa se espalha e a jogada muda para um jogo corrido, a gente vê big play. Então, segundo o Ourlads, para quem não sabe, o Ourlads é um site que traz o depth chart das equipes atualizado posição por posição, quem é o número 1, quem é o número 2. Teórico, não é o head coach da equipe que manda a lista lá para o Ourlads, tá? Mas eles acertam bastante, dá para confiar bem para você tirar informações. O número 1, Chris Carson. O número 2, eles ainda têm como Rashad Penny. Número 3, eles têm o Travis Homer, que está na PUP List. Tem o DJ Dallas também, Josh Johnson e o Alex Collins. Assim, tem tudo para o Rashad Penny ter sua última oportunidade da liga. Ele que é um cara que também não se deu muito bem com lesões. Foi uma escolha alta, não lembro, acho que foi a primeira rodada, inclusive, né? Do Seattle. E com apenas 25 anos, 3 anos do ano passado, ele praticamente não jogou. Em 2019 ele teve algumas participações, ele teve 2 jogos excepcionais contra os Eagles e contra os Vikings, onde ele teve 14 e 15 carregadas. Na semana 2 contra os Steelers ele teve 10 e também produziu, teve um touchdown. Teve touchdown nesses 3 jogos, inclusive. Contra os Vikings ele teve 2, um aéreo. É um cara que vai ter a sua última chance na liga e vai ter uma chance nos meus times provavelmente, porque uma 14ª em liga com 12 times e uma 10ª numa liga de 16, eu tô arriscando. É uma lesãozinha do Chris Carson e ele é o titular da equipe e vai ser um running back 2 pelo menos na semana, com potencial de ser um running back 1, sem dúvida nenhuma. Não sei se esses zippers são os mesmos de você, se eu conseguir agregar alguma coisa. Tem outros nomes interessantes também, eu trouxe aqui os que na minha visão são mais interessantes, alguns mais altos, outros mais ou menos, outros mais baixos, enfim. Tendo alguma dúvida, tendo alguma ideia de sleeper, manda lá nos stories, que eu estou abrindo uma caixinha de pergunta todos os dias para falar sobre draft principalmente. Não para vir falar que eu falei que o Jonathan Taylor é bust, mas depois vão dizer que eu senti isso aí, mas é que assim, olha, vou te contar, isso aí foi no estilo McFrey. Quem acompanha o Fantasy BR aí, a galera do Fantasy sabe quem que é o McFrey.
Enfim, acabou esse episódio por hoje, tá? Siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista. Entre no nosso site para os rankings sempre atualizados. Toda semana vão estar atualizados. E também assine o podcast para sempre receber a ativação, o sininho, a notificação quando cair no servidor aí do seu agregador. Utilidade pública, normalmente eu gravarei esses episódios durante a temporada e fora da temporada agora na segunda e na quarta. Antes era na quarta-feira, agora então segunda e quarta, mas excepcionalmente essa semana provavelmente eu vou gravar apenas na quinta-feira. Na quarta-feira deve rolar o draft da Liga do Piadas NFL com várias páginas de fantasy, várias páginas de futebol americano, página de basquete também, o atual campeão, canal Chua, o Bruno, atual campeão, ganhou na última rodada do ano passado. Fui vice-campeão no ano passado, vou em busca do título nesse ano e pode ser que role uma live aí, alguma coisa deve acontecer nessa quarta-feira, é um draft online e se rolar vai ser bem interessante, então vou deixar o podcast para gravar ele na quinta-feira. O assunto vai ser quarterbacks e também um recap aí do que eu vi de bom e de ruim nessa segunda semana de pré-temporada. Certinho? Uma boa semana a todos, até a metade da semana, um abraço.